Boa noite, galera. Estamos aqui no mesmo horário, no mesmo canal, conforme tínhamos prometido, como tínhamos combinado, né, de fato, de dar prosseguimento a essa semana que tem ficado cada vez mais incrível, né, tem surpreendido a gente aí em todas essas abordagens aos mais diferentes assuntos. A gente tem falado sobre muita coisa legal aqui, tem se aprofundado sobre muitos aspectos em relação à vida da mulher, coisas que a gente nem imaginava, né? Que a gente poderia se confrontar nessa semana, né? A gente começou provavelmente num ar de curiosidade, né, em um ar de formação, mas a gente está descobrindo uma verdadeira jornada de autoconhecimento, né, de contestações, de confrontamentos, né? Então, assim, muita coisa está acontecendo e que vai precisar ser depois digerida ao longo das próximas semanas. Muitas coisas que nós falamos aqui vão precisar ser reavaliadas para a vida, trazidas para a prática, direcionadas para a sua realidade. A gente vai ter que revisitar vários dos conceitos que a gente falou aqui, né? Já falamos sobre feminilidade e sobre a visão sagrada do feminino, já falamos sobre feminismo, já falamos sobre sensibilidade feminina, sobre a fraqueza da mulher e a sua força de fato. Falamos ontem sobre maternidade com a participação da Sâmia, falamos sobre casamento com a participação da minha digníssima esposa, em que eu derramei o meu coração neste Instagram para que vocês entendessem, né, como que a contemplação de uma mulher pode transformar a vida do homem, quanto isso é fundamental dentro de um relacionamento. E hoje vamos falar sobre nada mais nada menos do que os medos e as inseguranças que tomam conta das mulheres todos os dias e como nós vamos lidar com isso de alguma forma, né? Dou as boas-vindas a todas vocês que continuam fiéis aqui nos acompanhando, né? Então sejam muito bem-vindas. Joana já botou carinhas apaixonadas, e essa semana está realmente apaixonante. Eu estou muito feliz e muito realizado com o que está acontecendo, né? Uma coisa que surgiu, uma ideia discreta, tímida, em que a gente almejou assim, algumas possibilidades, e todas essas coisas foram acontecendo, né, e coincidindo, né, e realmente é um evento que está acontecendo aqui, é um evento digital, uma semana digital de encontros, né, de encontros entre pessoas discutindo sobre determinados assuntos e de encontro seu com você mesmo, né? Então vamos começar essa live. Essa live hoje é sobre medo, né? A gente geralmente consegue fixar aqui um comentário. Eu não sei se eu vou conseguir fixar isso aqui. O tema da live: medos da mulher, tá? Não sei, vou tentar fazer isso aqui porque eu não tenho consegui, hein? Consegui, vai ficar fixado aqui, é mais fácil para vocês. Descobri essa artimanha outro dia ali nas lives da vida, que existe a possibilidade de eu fixar esse comentário. Beleza? Vamos aqui avaliar se a nossa... Estou convocando aqui. Vamos ver. Opa! Olá! Araceli, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Uma alegria muito grande poder contar com você. Mais uma vizinha que aparece aqui hoje. Eu ia falar a mesma coisa. Daqui a pouco a gente faz um encontro da boa vizinhança. Isso, a gente faz a live ali no parquinho, à tarde, com as crianças. Isso. Eu bato cartão no parquinho. Muito feliz de poder estar contando com você aqui. Tem feito um trabalho muito legal, né, com todas as mulheres, e tem falado muito sobre ansiedade, né, sobre essa questão desse trabalho mesmo, né, de confiança, segurança e tudo mais. É, isso mesmo. Eu sou formada em psicologia, né, então, ainda que eu não tenha uma pretensão, vamos dizer, direta, porque atualmente eu não atuo, não tenho consultório, nada, né, agora que estou atendendo, enfim, atendendo online, alguma coisa ou outra. Mas sempre, Felipe, foi um assunto que já na época da faculdade me chamava atenção, assim. Eu sempre fui de ficar observando comportamentos, trejeitos, o modo como a pessoa, o ansioso tem uns tiques que são só deles, assim, né? E eu sempre quis entender essas coisas, assim. E a ansiedade e o medo, eles são irmãos, assim, né? Andam que meio lado a lado, né? E às vezes até a gente confunde os sintomas.
Então, e é isso, assim, aí no Instagram eu tenho falado das inspirações que eu tenho, da vivência que eu tenho, enfim, de algum modo a gente sempre ajuda alguém, né? Beleza. Tem muita gente aqui pedindo pra gente desativar os comentários. Eu acho que é melhor, porque a pessoa fica com agonia de ver esses comentários subindo, né, na frente. Aí no finalzinho eu Pode. vou liberar de novo um pouquinho. Tá bom, Tá tá bom, bom. galera? Vou desativar aqui os comentários. Pronto. Beleza. Então, assim, acho que a gente podia falar, assim, um pouquinho, né? Começar falando, não sei, da sua experiência, do que você tem estudado e visto, assim, na prática mesmo, né? Porque a gente convive, acaba convivendo com as pessoas e da convivência vem essa observação, né? Que você acabou de falar, de, assim, o que você enxerga hoje que são, na verdade, os grandes medos, assim, da mulher? O que intimida mais a mulher, ou às vezes torna ela mais insegura, né? O que atrapalha com que ela viva, de fato, uma vida mais entregue, assim? Bom, eu vou falar uma coisa que vai ser bem contraditório, Felipe, que na verdade, às vezes, o medo, ele vem disfarçado de outras coisas. É o que eu Uhum, tenho observado, assim. Às vezes não é medo, às vezes é preguiça, às uhum, vezes é uma vaidade, às vezes é uma fantasia. Se a gente for investigar os nossos medos, a gente vai ver que tem muita fantasia aí no meio. Às vezes é egoísmo, às vezes é uma repetição, uma projeção que a gente faz das nossas insatisfações, então a gente lança isso sobre os filhos, sobre o marido, sobre a relação que a gente estabelece com as pessoas no trabalho. Então, o medo mesmo, se você for ver o medo ali, é muito pouco. uhum, Né? Mas a gente também, como tem um vocabulário muito pobre, às vezes não consegue definir os nossos sentimentos e aquilo que a gente de fato está sentindo, né? Uma vez me perguntaram no Instagram, você teve medo de ter filhos? Eu falei, não foi medo que eu tive medo de sofrer. Nossa, uhum, assim, ó, um monte, mas muita mensagem. É isso, nossa, eu nunca tinha pensado. É verdade, é medo de sofrer, é medo de ficar, de perder a saúde, de perder a vida, de perder muitas noites em claro, sabe? É medo disso e não medo de ter filhos. uhum, Então, porque se você colocar o teu medo, digamos, se você colocar no papel mesmo o que está acontecendo, você vai ver que são outras coisas que envolvem aquela situação. Então, a tua falta de coragem, às vezes, é falta de estudo, o teu medo, às vezes, é uma falta de preparação. uhum. Então, você vai conseguindo eliminar isso usando outros meios, né? É claro, por exemplo, eu tô aqui, de repente entra alguém, coloca uma arma na minha cabeça e fala, agora eu vou te dar um tiro. Ó, com certeza, isso sim eu iria ficar com muito medo, né? Mas é uma coisa. Ou tem gente que fala, eu sou muito prudente. Não, peraí, tem também uma grande diferença, né, entre medo e prudência. Prudência não vou agora na rocinha lá dar uma volta, por exemplo. Eu vou ser prudente, não vou lá nesse horário, né? Ou, sei lá, tô tentando parar de beber e vou numa festa onde tem um monte de bebida. Não vou fazer isso. Não é que eu tenho medo de voltar a beber. De um certo modo, sim, mas eu tô sendo prudente, né? Uhum. Então muita gente me escreve, quando evitar uma gravidez, por exemplo, né? Quando usar, porque aqui o negócio é bem porta aberta, né? Um vai puxando o outro. Então, eu falo, se você tem um motivo de saúde, se o teu médico prescreveu, eu acho super válido você levar isso em conta, né? Agora, Sim. se você não tem motivo, desculpa falar, mas você tá aí achando uma desculpa para, né, para não entrar na vida, porque o medo faz isso. O medo deixa você do lado de fora da vida, Uhum. né? E ele enfraquece. É o primeiro movimento que eu percebo das pessoas que têm medo é um enfraquecimento na personalidade. Não consegue se posicionar, não consegue. O medo ele paralisa e distorce a nossa sensibilidade. Então a gente não consegue reagir de acordo com os acontecimentos, né? Uma Uhum. coisinha de nada a gente faz um bicho de sete cabeças e às vezes uma coisa que de fato talvez exige uma posição da gente diferente, a gente se retrai ou a gente, enfim, ele desestabiliza de fato o nosso emocional, né? O medo faz isso. Sim.
acho que passa muito por uma falta de percepção, né, da sua própria realidade, assim, né, desse entendimento real, de onde você está inserido, né, o que tem à sua volta, de você às vezes supervalorizar coisas que não deveriam ter tanto valor e não dar atenção a coisas que mereciam, né, um cuidado especial, né, muitas vezes. E aí você vai sendo surpreendido por várias coisas, né, que você na verdade não cuidou muito bem ao longo da sua vida. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e quando você vê, tá te assustando, né, fora das proporções, né, seja na carreira, seja na vida familiar, ou nos estudos, onde for, né, toda vez que a gente foge de alguma coisa, a gente perde ali essa entrega naquilo, a gente vai deixar aquilo nos afetar mais do que deveria, né, de alguma forma. Exato, e além disso, a gente está perdendo uma grande oportunidade de crescimento, né? Porque eu sempre, quando eu atendo um paciente que vem com uma causa assim, eu falo, olha, vamos tentar não dar como resposta o medo. Vamos achar outras formas da gente responder para as atitudes que estão acontecendo. Então, por exemplo, um exemplo, eu tenho muito medo de não casar, né? Eu recebo muito isso. Já tô com 30 e lá vai pedrada, né? E eu tenho medo de não casar. Olha, não é que você está totalmente errada em sentir esse medo. Mas a resposta que você tem que dar diante disso é: o que é que eu posso fazer para essa situação? Como é que eu posso conversar com essa circunstância? O grande trunfo da nossa vida, da experiência que a gente tem, da oportunidade que a gente tem de amadurecer, de subir de camada, de ser uma pessoa mais forte, de ser alguém mais inteligente, é aceitar a circunstância, porque tem situações que eu, de fato, não consigo mudar, né? Sim. E negociar com elas. Então, por exemplo, como é que eu vou agir se eu sei que eu tenho câncer? De fato, né, Felipe, é uma situação que eu não tenho muito o que fazer no sentido de eu tenho que aderir ao tratamento, eu tenho que, né, de algum modo eu tenho que enfrentar, e sim, isso vai me trazer medo, de fato. Mas diante disso é olhar para a situação e dizer, uma situação dessa exige mesmo que eu tenha um certo tipo de medo. Mas mesmo assim, vai com medo mesmo. Eu vou enfrentar isso, eu vou tentar negociar com essa situação, eu vou buscar meios, eu vou me alimentar melhor, eu vou durante o tratamento tentar fazer exercício, não sei. Aí 1000 coisas podem, né? Mil portas podem se abrir, né? Então, é nisso, assim, a gente tem que colocar o nosso coração, né, na situação, de fato, não ter medo, porque se a gente sempre se retrai, se o medo sempre vai ser a resposta, vai chegar um momento da nossa vida que a gente não vai mais ter voz. A gente não vai mais conseguir dizer nada diante dos acontecimentos. E aí, é claro, aí vem síndrome do pânico, vem depressão, vem melancolia, um estado de melancolia constante e outras coisas que vão acontecendo, né? Então, diante do medo é sempre isso, assim. Se é um medo patológico, por exemplo, uma pessoa que foi abusada, por exemplo. De fato, né? É uma situação muito delicada. E realmente, aí eu entro vou buscar ajuda, vou tomar uma medicação se for necessário, e vou tentar lidar com isso de algum modo e ver, bom, de fato eu não consigo mudar isso que aconteceu, isso faz parte da minha história, mas como é que agora eu vou contar isso? Né? Com um viés de vítima ou com um viés de quem está conseguindo ou está tentando sair dessa situação, né? Eu acho que existe também, né, muitas vezes um componente um pouquinho acho que, não sei, talvez um pouco de soberba, assim, diante das situações, né? Eu acho que tem um certo ponto em que a gente tem uma dificuldade de andar para frente, pelo medo de falhar, como se nós nos sentíssemos perfeitos, né? Como se não nos fosse permitido errar, né? Eu acho que tem um sentimento muito de autocobrança nesse sentido, né? Exato, sim, primeiro que a gente se tem em alto grau. A gente acha que a gente, assim, faz muita coisa, faz tudo bom e, enfim, né, a gente tem
esse olhar, às vezes, a maioria dos nossos medos mesmo são erros de perspectiva. A gente olha para aquilo de um modo como, de fato, ele não é. Então, a gente, nesse erro de perspectiva, nesse achar de que, poxa, o que é que os outros vão dizer se de fato isso acontecer, né? O meu medo é esse. Eu não vou empreender porque imagina se não dá certo. E aí, como é que eu vou ficar na história? Né? Mas aí a pessoa esquece que nesse fracasso, às vezes, e na maioria das vezes, Felipe, nesse fracasso é que está a minha vitória, é que está o aprendizado que eu precisava tirar, é que estão as pessoas que eu precisava conhecer. Quando eu eu atendo pacientes, eu digo, olha, vamos ver o que aconteceu durante o negócio. Quem você conheceu, ou mesmo chegou até aqui. Se isso não tivesse acontecido, você tinha chegado até aqui? Nossa, realmente eu não tinha. Pois é, só por isso já não valeu a pena? Olha, que pensando bem, eu acho que valeu a pena. Eu falo, pois é, então é isso. Às vezes a gente só precisa mesmo limpar um pouco a nossa visão que fica nublada, porque o medo faz isso, vai nublando, vai nublando, vai nublando. A gente começa a ver só o lado negativo das coisas. A gente começa a ser pessimista, a achar que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado. Então aí eu nunca me exponho. Eu tô sempre do lado de fora. Eu nunca entro para a vida mesmo, né? E o resultado disso é ruim, é uma personalidade debilitada, né? É uma inteligência curta, enfim. Sim. As pessoas perdem um pouco essa noção, né, de que boa parte dos problemas, das dificuldades, das derrotas que a pessoa vai ter na vida, nada mais são do que a própria vida acontecendo na sua naturalidade, né? Esse ciclo, assim, de altos e baixos. Né? Exatamente. E tem, eu acho que, como a gente está numa semana aí falando para as mulheres, né, conversando sobre temas relacionados à vivência da mulher, eu acho que existe um ponto de muita fragilidade toda vez que se comenta sobre medos, inseguranças em relação à perspectiva feminina, assim, que é a questão do relacionamento, né? Essa dificuldade de se entregar num relacionamento, de se propor a conhecer alguém, a viver uma relação com alguém, né? Você ouve muito também sobre isso, assim? Quais são os desafios que você vê para trabalhar nessas pessoas? O que eu tenho percebido, assim, as mulheres perderam um pouco da sua própria essência. Porque a gente, na nossa essência, a gente, de fato, você pode ver quando criança, por exemplo, observa uma criança menina e observe uma criança menino. A menina tem todo um jeito de pegar as coisas, de analisar as coisas, né? Eu falo que eu tenho 2 meninos e uma menina. Gente, é discrepante, assim. É muita diferença. O modo de sentar, até o modo de cair no chão, assim. Ela tá em pezinho e cai no chão. Ela parece uma peninha, uma pena que vai caindo suavemente. Já os meninos, se jogam no chão. Só que, claro, ao longo da vida, Felipe, a gente vai perdendo um pouco isso, principalmente se a gente tem que se expor mais, no sentido assim, às vezes, infelizmente ou felizmente, eu caso com um homem que tem uma fragilidade também, então, às vezes, se eu sou de um temperamento mais explosivo, eu tomo mais à frente, eu vou mais à frente, e aquela doçura que eu preciso, aquela feminilidade que eu preciso, ela vai ficando um pouco escondida, e outras coisas vão ficando à tona, que são coisas que, às vezes, eu preciso utilizar com mais urgência, digamos assim. Então, o que eu percebo é que hoje a mulher está um pouco perdida nesse sentido, assim, pois é, quem de fato eu sou? Como ser mais dócil? Como me envolver porque a grande sacada num relacionamento é, de fato, assim, você moldar ali o homem, né? Porque o homem é mais bruto, é mais brusco, tem mais dificuldade de expor os sentimentos. A gente não tem. Então, essa é a grande investida, assim, que a gente faz, é de trazer o homem, né? Experimentar esse lado, que ele fale mais, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender com vocês a domar um pouco os nossos sentimentos. Então, o que eu percebo é essa descompensação, assim. A gente às vezes quer mudar muito, quer ir muito afoito, e aí a gente não consegue.
que a mulher faz? Se retrai. Então também não quero mais saber. Largo mão, jogo pano e digo, olha, eu não quero mais saber, dane-se também. E aí eu já dou abertura para outras coisas. Então isso é um resgate que a gente tem que fazer. Não significa que o fato de você trabalhar fora, o fato de você ajudar no orçamento familiar, o fato de você ter talvez um cargo maior que seu marido, isso não te dá o direito de você agir como se fosse um homem, né? Mas é esse resgate que a gente precisa ter. E isso, como é que se faz isso? Treinando, querendo, estudando, buscando bons modelos, bons exemplos que te auxiliem a fazer esse caminho, né? Você pode muito bem continuar a tua vocação, tua empresa, tocar a tua empresa, mas isso não pode vir à frente da nossa essência, né? E muitas das vezes também por medo, se retraem demais, né? Mas aí essa retração, na minha opinião, é sempre uma falta de um domínio, assim. Então, eu preciso buscar mesmo o estudo, eu preciso estudar para me conhecer melhor, para eu ter segurança sobre aquilo, se eu estou muito insegura, por exemplo, né? Às vezes eu recebo, meu marido conversa mais com a colega de trabalho dele do que comigo. Pois é, mas aí às vezes, além de muitas coisas que pode estar acontecendo, também às vezes é falta de você estudar um pouco mais, se inteirar talvez nos assuntos dele. Não estou dizendo que ele não tenha culpa, não é isso, né? Não sei de fato tudo o que acontece. Mas é nesse sentido, assim, a gente precisa se munir dessas coisas para que outros sentimentos não venham tomar a frente daquilo e acaba só atrapalhando as relações, né? Sim. Eu esses dias estava lendo, né, a maneira como, evidentemente, a mulher e o homem se comportam dentro de um relacionamento, né? Como justamente essa questão de quanto cada um se expõe, né? Essa velha questão do homem não chora, né? Que é uma grande bobagem, mas que tem um certo fundo de perceber, né, o comportamento geral dos homens e das mulheres. Óbvio que isso não é uma imposição, existe um certo grau de observação da realidade de perceber que o homem tem mais dificuldade de se expor, né? E que para ele o choro muitas vezes é uma vergonha, porque parece uma exposição de uma fragilidade, de uma fraqueza, instabilidade, e ele trabalha muito nisso, né? O comportamento do homem é muito motivado por demonstrar uma proteção, uma força, enquanto que a mulher tem um movimento um pouquinho mais diferente, de se permitir mais expor, de se doar um pouco mais, se permitir e se entregar um pouco mais, né? E às vezes com isso ela consegue até muito mais do que aquele cara que está sempre ali na defensiva. E eu acho que muitas mulheres não conseguem perceber que essa é uma diferença substancial na maneira como o homem e a mulher veem o relacionamento e que muitas vezes ela vai ter essa responsabilidade, né? De se colocar mais, de se derramar mais sobre o outro ali. Isso vai ser um risco porque diante de um cara mal intencionado, você está mais suscetível a uma manipulação, você está mais suscetível a uma relação de violência, né? Uma condição de violência. Hoje em dia está muito na moda ficar falando de relacionamento tóxico, né? E qualquer relacionamento mal feito é chamado de relacionamento tóxico. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a mulher, ao se abrir mais, ela está mais vulnerável a esse tipo de coisa. Mas ainda assim, ela também é mais suscetível a conseguir transformar mais esse relacionamento, né? Porque... Sem dúvida, porque a verdade passa pela personalidade. Ou seja, se eu busco a verdade de fato, isso me dá força para, mesmo que eu seja rejeitada, mesmo que não dê certo, mesmo que... Essa era uma premissa assim, que eu sempre usei. Até mesmo para despistar pessoas que eu não queria, entendeu? Quando começar, eu já casei velha, digamos assim, né? Já tinha 30 anos. Então eu não tinha mais, assim, eu não tinha mais nem psicológico de ficar perdendo tempo, sabe? Com um rapazinho e tal. Então, se eu conhecia alguém que havia um interesse mútuo, alguma coisa assim, eu já falava, olha, eu quero casar logo. Se o cara caísse fora, eu já sabia, bom, esse não é pra mim. Pronto, acabou, entendeu? Eu já jogava um balde de água fria, né? Foi o que eu fiz com o Arno. Eu falei, ó, eu quero casar logo. Ele falou, eu também. Falei, pronto, achei meu marido. Então, ter isso, assim, ter essa verdade, usar disso, isso também nos dá força, sabe? Pra gente conseguir escolher bem os amigos que a gente quer ter.
Isso é um ponto muito importante quando a gente está vivendo uma situação de medo. Não conviva com pessoas que te puxem para baixo. Não conviva com pessoas que são fracas de personalidade, que ficam fofocando, falando mal, reclamando. Isso é tóxico. Isso é ruim. Exatamente. E não aguentar, por exemplo, a tua vizinha, ou a tua sogra, ou o teu sogro, ou a tua cunhada, né? Porque aí já é uma outra situação. Você casou, minha filha, agora veio um pacote completo. Então você tem que achar meios para lidar com isso da melhor forma possível. A melhor forma é casa e vai morar bem longe de todo mundo. Você sofre um pouco porque você fica sem ajuda, mas é a melhor coisa. Mas é isso, assim, é se lançar, é não ter medo mesmo de se envolver, de se relacionar, de se doar, sabe? Não ter medo de ser humilhado. Hoje eu percebo isso, muito isso, assim, sabe? A gente tem medo de ser humilhado, mas os eleitos passam pelo cadinho da humilhação, sabe? A humilhação, ela nos ensina tanto. Então a gente às vezes tem medo de ser humilhado, mas não tem medo sei lá, de ser uma pessoa forte, de dar uma resposta que seja necessária, de dizer um não. É como hoje as pessoas têm dificuldade de ser sincero e dizer, olha, não, agora eu não posso, agora não é necessário, né? Então é por isso, porque a nossa personalidade está enfraquecida, a gente não sabe direito quem a gente é. Santa Teresa dizia, o autoconhecimento deveria ser algo dado a todos. Todos deveriam buscar o autoconhecimento nesse sentido. Porque é isso que nos permite enfrentar aquilo que vem. Ah, eu tenho um bebê e eu tô grávida do segundo. Pois é, eu tô com medo. Não, eu entendo que você esteja, mas não deixa que esse medo tome conta, porque ele vai te paralisar e aí você vai perder todos os meios de ação. Entende? Então, eu compreendo que eu também senti medo, mas vai com medo mesmo, sabe? Que não tem o que você fazer nessas horas, né? Ah, eu casei e agora eu tô com medo de engravidar logo. Olha, eu entendo. Realmente, é uma situação que você pode até sentir medo, mas enfrente. Ache os meios para você levar isso adiante, porque é isso que vai te dar vigor. Eu acho que também existe um outro componente muito, muito importante nesses medos, por vezes desnecessários, que a gente constrói na nossa vida, que é essa estima além da conta que a gente dá para uma possível opinião do outro, né? A gente às vezes está vivendo a vida em função do que os outros vão achar, né? Acho que isso demonstra, acho que, uma fraqueza de personalidade às vezes muito grande, né? Porque a gente tem que saber viver naquele limite ali, naquele ponto de equilíbrio entre saber que a gente não vive num mundo sozinho e que a gente tem que se preocupar com os reflexos das nossas atitudes. Mas, ao mesmo tempo, que a gente não pode se deixar contaminar pela postura mesquinha das pessoas que vivem à nossa volta, como você bem falou, né? As pessoas que te cercam têm muito a ver com aquilo que você quer para a sua vida, né? Exatamente, mas sem dúvida nenhuma. E se percebe que isso está acontecendo, olha, busca uma saída, sabe? Se afasta. Por isso que o medo é tão prejudicial. Porque ele enfraquece tanto a nossa personalidade, Felipe, que a gente perde até as forças para tomar uma atitude de se retirar. Até o que eu tenho acompanhado assim de adolescentes que estão vivendo um namoro errado, assim. Meninas que estão tentando se matar. Eu falo, gente, é só um namoro, entende? Como houve uma inversão. Assim, no namoro, eu dou tudo, em todos os sentidos. Eu não tenho medo de nada, eu dou tudo. A gente faz plano de viagem, a gente faz lista de lugares que a gente quer conhecer, a gente faz exatamente tudo. Agora, no casamento, na primeira coisa que meu marido faz, olha, se ele chegar em casa pela segunda vez e deixar o sapato onde ele deixou, ele vai se ver comigo. E aí entram outras coisas, aí eu vou mostrar pra ele. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho arrepio quando eu escuto mulher casada falando isso pro marido. Eu vou mostrar pra ele. Gente, aí a gente perde essa sensibilidade que eu tô falando, essa essência que a mulher tem, aí se esvai tudo mesmo.
Porque ao invés de você cumprir o seu papel como esposa, que é uma videira bem fecunda no coração da tua casa, você está repetindo só mais um comportamento que talvez é semelhante da tua sogra, ou que talvez é igual ao da tua mãe. Eu lembro nitidamente, eu namorava um rapaz, já fazia muitos anos, 8 anos, pra você ter uma ideia. E nesse inteirinho, assim, um dia eu sempre fui muito reflexiva, ficava pensando, não me conformava com as coisas, tentava negociar sempre com a situação, tentava achar um meio. Um dia eu pensei, gente, eu estou agindo igual a minha mãe. Assim, a minha mãe tinha uma dificuldade muito grande em falar para o meu pai as coisas e acabava não falando para ele e falava pra gente, intoxicava a gente, assim, não tô falando mal da minha mãe, mãe, eu te amo, se você tá me ouvindo, não me leve a mal, eu só estou dando um exemplo real que aconteceu, mas depois a minha mãe sabe que depois a coisa mudou. E aí eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa, que eu falava mal desse namorado nas costas e na frente dele eu não tinha meios de ação, não fazia nada, absolutamente nada. Pensei, gente, eu estou repetindo um comportamento. E de fato eu não amo esse rapaz. Tu vê, eu demorei tanto tempo para descobrir. Quando eu tomei consciência disso, isso me deu força para terminar o namoro depois. Então, e às vezes, Felipe, a gente tem essas pequenas lamparinas se acendem no nosso cérebro. Mas aí, por acomodação, mas também, né? Será que, tomar uma decisão agora também, gente, mas também eu já estou envolvida com a família, ou às vezes trocar de curso, né? Nossa, mas eu já fiz tantos anos, agora trocar de curso, ou enfim, a vida paralisa, né? A gente não consegue ir para frente e para trás, a gente fica ali naquela morbidez, naquela coisa que não é quente nem fria, e enfim, isso aí a gente não produz fruto algum. Então é perceber isso. E todo mundo, em algum momento, percebe. Eu não tenho dúvida disso. E aí, nessas horas é que você precisa ou buscar ajuda, de ver alguém que você tem referência, um amigo, um casal que você sabe que te dá um exemplo, um padrinho, uma madrinha, um padre, alguém. E diz, olha, por favor, me ajuda. Eu tive esse insight aqui, eu sinto que eu preciso mudar. Não tenha vergonha, né? Não tenha vergonha de pedir ajuda. De dizer, olha, por favor, né? Me mostra uma saída, me dá uma luz, o que eu posso fazer nessa hora? A pessoa com certeza vai te ajudar, vai te dar um direcionamento. E é isso, assim, é romper com isso, é não ter medo de se expor, de admitir, poxa, de fato eu errei, eu fiquei ali tanto tempo, né, martelando numa coisa que não me levava para lugar nenhum, mas tudo bem. Nossa, aprendi tanto com isso, agora bola para frente e vou fazer alguma coisa. Eu acho que esse é um período muito crítico, assim, né? Essa tomada de decisão da mudança. Eu acho que existe um papel muito, muito forte dessas influências externas, assim, também dessas amizades que a gente busca, desses pontos de apoio. Porque muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil e a gente quer uma solução, mas a gente, às vezes, busca uma pessoa errada, que a gente começa a contar aquilo na expectativa de que alguém te dê a mão para te puxar, e aí aquele cidadão tá ali do teu lado já começa, nossa, pois é, lá em casa também eu não aguento mais o fulano, não sei o quê. É quando você pensa, nossa, minha vida tá ótima, porque essa pessoa tá tão miserável, eu acho que eu vou continuar assim, tá satisfeito. E às vezes a própria família, né? A própria família vive assim numa... Eu falo por experiência, quando eu lembro que eu rompi com esse menino, nossa, minha mãe ficou assim arrasada, assim, ficou 6 meses em luto. Então, né, esse manter-se é difícil também, eu entendo, né? Porque às vezes você tem poucas referências, poucas pessoas que possam realmente te falar, não, vamos em frente, eu te ajudo, isso vai passar, é só um tempo. E por isso, assim, porque a gente tá tanto tempo dizendo, colocando o medo, a insegurança, a incerteza, o nosso imaginário é muito curto, a gente não consegue imaginar outra vida além dessa que a gente vive, porque a gente não tem recurso interno, a gente lê muito pouco, né? Então, é uma série de coisas que a gente precisa se munir. Se você percebe que tem isso na família, busca fora, não tem problema. Você não precisa rejeitar a tua família, deixar de amar os teus pais, deixar de honrá-los, eles muito pelo contrário, né? Isso é que vai
vai te dar ainda mais força para você amar eles ainda mais, usar de mais caridade ainda. Se eu vejo que eles estão no erro, digamos assim, é aí que eu tenho que amá-los mais ainda. É aí que eu tenho que ser exemplo mais ainda, né? Então, é nisso que eu tenho que me agarrar, e não no medo, e não na ansiedade, na incerteza. Sim. E você começou falando, né, sobre vários aspectos assim da nossa vida que a gente precisa desse autoconhecimento e se identificar os pontos de fragilidade, quando que realmente aquilo é um medo, é só uma comodidade, a gente está arrumando desculpas para não sair do lugar. E às vezes é difícil dar um grande passo na vida, né? Mas eu acho que também a gente precisa criar uma certa disciplina de não se conformar, criar bons hábitos saudáveis, né? Eu acho que isso pode começar também, às vezes, com pequenas mudanças, né? E acho que existem pequenos exercícios que a gente pode fazer no nosso dia a dia para controlar esse medo, controlar a ansiedade, por exemplo, não é? Sem dúvida. Uma das coisas que eu sempre bato na tecla, assim, parece que é coisa de mãe, porque eu levo isso bem a sério aqui em casa com as crianças, mas algo que ajuda muito, muito, é você organizar a tua rotina. É você montar um planner, aí, né? Nossa, hoje, tu vê, a gente está vivendo uma era, a era da tecnologia é muito grande, e aí voltou esse negócio de planner, agenda, né? Aí eu conversava isso com uma amiga minha, ela falou, nunca caiu, nunca ficou em desuso. Eu falei, não, mas teve um tempo que parece que não se falava tanto como hoje. Porque, de fato, teve uma época que a gente abandonou a agenda, né, o planner, e aí o que aconteceu? A coisa começou a degringolar, assim, né? A gente começou a se perder nas nossas próprias atividades corriqueiras, assim, né? Então, de fato, o ansioso, o medroso, né, tem uma dificuldade maior de organizar a própria vida e às vezes quer ter um controle muito grande, o que é uma fantasia, porque a gente não consegue controlar tudo, mas a gente consegue, Felipe, organizar de acordo com as nossas forças, de acordo com o nosso tempo, né? Isso é bem importante. Por quê? Porque isso nos dá uma sensação de previsibilidade e uma certa segurança, que é o que o medroso e o ansioso estão buscando. Então a gente vai tentar, de um modo positivo, encontrar isso. Então eu vou organizar o meu dia, a minha rotina, as atividades que eu tenho para fazer isso de acordo mesmo com uma hierarquia. Bom, o que é que vem por primeiro nisso tudo? O que de fato é importante? E aí depois, e o que é essencial, que eu preciso fazer hoje, que eu não posso deixar de fazer? Bom, e se eu só conseguir fazer isso hoje, ótimo. A rotina, o que compõe a trama da nossa vida é a rotina. A rotina é algo que só acontece para aqueles que estão buscando viver uma vida de verdade. Porque quem não está, vive uma baderna, né? Vive um dia atrás do outro, uma bagunça, né? Agora, um modo de fazer isso, um grande exercício é esse. É organizar mesmo, de fazer uma lista de atividades que você tem para fazer, os horários, o tempo que você quer fazer aquilo, estabelecer um tempo. Isso te dá o que eu posso fazer. Eu tenho a casa toda para organizar, mas o que eu posso fazer em 10 minutos? Bom, em 10 minutos, então eu vou pelo menos lavar a louça na cozinha e tirar o lixo do banheiro, sei lá. Né? Eu tô com um serviço acumulado aqui, o que eu posso fazer? Bom, converse com o teu superior e diz, olha, o que é prioridade? O que você precisa que eu faça nessa semana? E aí eu vou me empenhar para isso. Então é tranquilamente possível, a gente só precisa se empenhar, né? Colocar os meios para que a gente faça isso. Uma outra coisa que se fala muito, mas tanto, que até já virou assim uma coisa cansativa, mas de fato fazer exercício físico, a gente hoje não faz mais nada, né, Felipe? A gente vive, nossa, muito assim, muito acomodado mesmo, né? E atividade física, qualquer que seja, dar uma caminhada, sair um pouco desse... Às vezes eu falo, nossa, morar em apartamento tem os seus benefícios, mas tem os seus malefícios. Às vezes eu não escuto quando tá chovendo. Eu só vou ver que tá chovendo quando eu desço com as crianças e falo, nossa, ó, choveu. Nem percebi. Nem cheiro eu sinto de chuva, né? Então, é isso, assim, é sair um pouco, dar uma volta, fazer uma caminhada, fazer qualquer atividade física que isso te restabelece mesmo. Isso vai te conectando, vai organizando os teus pensamentos e fazendo você voltar para o teu centro interior,
que é onde você tem força, porque a gente precisa ter um lugar para voltar. E esse lugar tem que ser interno, porque externamente o mundo é muito bagunçado. Não há uma sequência de coisas. Agora, dentro de mim, eu consigo. Ai, mas a minha vida está muito bagunçada. Então, começa arrumando a tua cama de manhã também. Uhum. Levanta e arruma a cama. A pessoa fica o dia inteiro de pijama, não arruma a cama. Eu falo, gente, que isso? Então, são pequenos hábitos mesmo que podem acarretar grandes mudanças. As pessoas menosprezam mesmo esse valor das pequenas coisas. Você falou o exercício, por mais que seja uma coisa pequena, acho que as pessoas menosprezam o poder de trazer autoconfiança, de ver um objetivo cumprido, né? Não é a grandiosidade daquilo, eu só arrumei a minha cama, parece brincadeira, né? Mas é a questão de você perceber o valor de cumprir aquilo que você promete, né? Do valor da palavra que você dá aos outros e a si, né? Acho que essa questão da organização que você falou é sensacional, porque a organização ela vem junto com uma outra coisa muito boa, que é essa organização de prioridades, que nada tem mais a ver do que com a hierarquia de valores que você faz na sua vida, né? Porque quando a gente percebe numa coisa muito prática, assim, objetiva, por exemplo, você vai fazer um concurso, e aí você quer se preparar para o concurso. Então, você vai lá e você vai fazer um cronograma com as matérias que você vai querer estudar, os dias, você vai pegar aquela bibliografia que você vai estudar sobre aquilo para você se preparar para você passar na prova. Agora, se você substituir o concurso público, por exemplo, pela sua família, a dinâmica é a mesma. Você vai ter que saber olhar para a sua vida. Minha família está uma bagunça, está uma droga, ninguém se comunica. Mas se você chegar e perguntar assim, qual é a parte do meu dia que eu dedico a sentar com os meus filhos e conversar? A ter um momento de espiritualidade com os meus filhos? Qual é a parte do meu dia em que eu dedico a ouvir a minha esposa? Ou eu só deito na cama com o celular cada um, né? Ninguém para conversar, para perguntar como é que foi o seu dia, você não se expõe mais, às vezes você chega em casa super irritado, mas você tem várias coisas para fazer, você se perde em todos os seus afazeres, a sua esposa não percebe que você está irritado e qualquer coisa mínima vira uma discussão. E às vezes até a sua esposa poderia ter uma visão mais complacente com você se ela simplesmente soubesse que você está passando por um momento difícil. E aí falta toda essa comunicação, né? Essa importância. Eu queria que a minha família fosse um lugar melhor para eu viver. Mas eu não dedico um tempo nenhum da minha vida a construir esse lar mais sólido que vai ser um lugar melhor para se viver. Exatamente. Né? Exatamente isso. São pequenas coisas. E assim, lembrar-se sempre que grandes lutas requerem grande empenho. Então, e construir uma família é uma coisa muito difícil, construir uma carreira é uma coisa muito difícil. Tudo requer um esforço, tudo. As coisas mais importantes requerem um esforço grande, então, e um tempo, né? Essa semana ainda eu fazia uma live com uma amiga sobre paciência e educação, e eu falava, olha, educar um filho é uma obra de paciência, que exige um tempo, e aí tem um pensamento que diz assim, tudo que o tempo não perdoa aquilo que é feito sem ele. Então, exige tempo mesmo, para eu deixar de traumas, de medos, de sentimentos ruins, isso leva um tempo, exige um esforço. E uma palavra que nos salva é constância. Os santos só foram santos porque foram constantes, persistiram até o fim. Foram aquelas pessoas que sempre ficavam 5 minutos a mais, que sempre faziam coisas a mais. Então é isso, sabe? É se desgastar mesmo, é se doar mesmo. E não se compara. Uma das coisas a comparação é algo que corrói qualquer relacionamento, em especial de marido e mulher. Eu vejo muito isso. Claro que a gente, às vezes, parece que a gente está sempre em déficit, né? Porque meu marido sai, trabalha, o trabalho dele nem é tão exigente quanto o meu, de ficar com as crianças, eu ainda tenho que administrar casa, às vezes eu não tenho ajudante, eu tenho que fazer tudo. Poxa, que sacanagem. Ele chega em casa, eu tenho que dar atenção para ele. De fato, é algo muito grandioso, é algo que exige muito da gente, mas que para ele também está sendo fácil. E que aí entra uma coisa que se chama diálogo. Conversa com ele, fala, olha, meu amor, eu tô
né? Tá pesado para mim. Como é que será que a gente podia fazer para as coisas ganharem um outro modo, para ficar um pouco mais leve? Será que tem como você começar a vir só uns 10, 15 minutinhos mais cedo para me ajudar um pouquinho? Enfim, não sei. Ou mesmo o fato só de você conversar, encontrar um lugar de refúgio, um colo para você descansar, né? Porque a gente vira mãe e não deixa de ser filha, de ser alguém que precise de um carinho, de um consolo. E não é feio pedir, né? Eu seguidamente falo pro Arno, hoje eu só quero um carinho, só quero um cafuné, né? Eu às vezes faço isso enquanto ele está fazendo o escalda-pés. Ele chega em casa, a bacia já está pronta do escalda-pés. Estou fazendo umas experiências com ele aqui. E às vezes, enquanto ele está fazendo, eu estou, ai meu Deus, deixa eu deitar um pouquinho no teu ombro, só para te contar como é que foi meu dia. Pronto. Né? Isso já também restabelece a gente. Desliga a televisão, sai um pouco do celular, né? Estabelece um período, olha, tal hora eu não vou mais ver o Instagram, não vou mais ver nada. Eu vou me dedicar a outras coisas. E isso traz frutos a seu tempo. Exige, de fato, um tempo. Mas a recompensa virá. Eu não vi até hoje alguém que se empenhou em fazer alguma coisa e que não recebeu algo em troca. Não existe Sim. isso. Né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então é isso, assim, é colocar o nosso coração no plantio, no sulco que a gente quer abrir nessa terra. E abrir um sulco é difícil, é penoso, mas o resultado vai vir a seu tempo. Sim. E a gente não pode esquecer do outro lado, né, que é a renúncia. A gente muitas vezes não está disposto a abrir mão de certas coisas porque a gente meio que a gente quer ter tudo, né, no final das contas, assim. E a vida é renúncia, né? Quando estar com o outro é renúncia. Porque a partir do momento que você escolhe viver uma vida a dois, por exemplo, dentro de um relacionamento, não vai ser mais o eu, vai ser o nós. Então, vai ter que ter esse jogo de cintura, né? Viver em sociedade é renúncia. As coisas não vão ser sempre na hora que você quer, do jeito como você quer. Então, você tem que aprender a conciliar isso, né? A tua vontade, a vontade do outro também. Exatamente, sem dúvida. Isso é aquele negócio, sempre aquele exemplo que até um dia eu escrevi, eu acho que num post, sobre quando a gente casa, a gente é colocado numa juta de boi, assim. Sabe aquela... num arado onde dois bois, né, um boi e uma vaca são colocados ali, né? Uma dupla de animais, assim, né, vamos dizer, Uhum. para não tornar a coisa tão agressiva. E é pensar, bom, agora eu tenho uma missão para desempenhar pela frente. E eu tenho que fazer isso sabendo equilibrar as minhas vontades com as vontades do outro, porque afinal a gente está junto. Se eu puxar para um lado e o outro puxa para o outro, a tendência primeiro que a gente vai se machucar muito, porque experimenta fazer isso com dois bois. Eu falo porque esse é um exemplo que eu lembro que eu tinha uns 7, 8 anos, o meu avô comprou um par de boi e colocou, e um deles era muito, muito arredio, assim. Nossa, não deu muito tempo, meu avô falou, eu vou ter que tirar ele daqui, porque senão eu vou perder o boi. E aquilo ficou na minha cabeça e eu ficava sempre perguntando pro meu pai, por que o vovô teve que tirar o boi? Por que o vovô teve que tirar o boi? Depois, lá adulta, que eu fui entender por que o meu avô teve que separar eles. Então é isso, às vezes, né, você tem que ver que você vai ter que ficar junto ali, vai ter que, às vezes, passar coisas que você não quer, vai ter que abrir mão, vai ter que, mas com jeitinho, sabe? A gente, Felipe, consegue tudo que a gente quer, a gente mulher. Porque a gente tem a nossa voz já carrega uma doçura, a nossa voz já carrega uma sensibilidade a qual o homem se rende com facilidade. Então é só mesmo encontrar um tom certo, um horário certo. Eu sempre falo, nunca queira conversar com seu marido quando ele estiver de estômago vazio. Primeiro, alimente bem ele, deixa ele comer bastante. Quando ele já estiver meio sonolento, aí você toca naquele assunto que você quer. Você pega aquela bolsa que você queria, você mostra a fatura do cartão. É nessa hora, não quando ele está de estômago vazio, sujo, né? Outra pede para tomar um banho. Promove um momento. Precisa haver uma preparação. Ai, mas sempre tem que partir de mim, Araceli. Olha, faça, independente de quantos anos você vai ter que fazer. Vai chegar um dia que ele vai fazer para você.
agora falando de novo da minha mãe, ela sempre reclamava que meu pai não ajudava ela, que quando ela parou de reclamar, quando ela parou de... Gente, um dia do nada, assim, meu pai pegou o pano, eu falei, gente, o que ele vai fazer com esse pano de louça? Eu fiquei com medo que ele fosse, sei lá, fazer o quê. Ele começou a secar a louça, eu fiquei assim, meu Deus, o meu pai tá ajudando a minha mãe. Foi quando ela parou de reclamar. Então, às vezes, sabe, basta um simples movimento, uma simples mudança nossa, um modo de olhar. Uma coisa que o medo faz também, Felipe, ele tira toda a nossa capacidade de admiração. Então, a gente perde esse olhar de admiração pelo outro e a gente fica só... Porque o que o medo faz? O medo faz a gente ficar encurvado. Você pode ver, tem uma pesquisa que eles fizeram com pessoas deprimidas, ansiosas, com medo, e geralmente essas pessoas tinham um modo operandi, assim, um modo fisicamente de andar, com os ombros curvados, sempre andavam olhando para baixo, sempre sisudos, e eles começaram a mexer, antes de mexer na parte neural, de dar algum remédio, neurológica, eles começaram a mudar a postura. Então agora você vai andar ereto, você vai tentar sorrir mais. Gente, 50% daqueles que estavam participando da pesquisa melhoraram só mudando o modo de postura, o modo de enfrentar a vida. Então, às vezes, é isso assim, sabe? Porque o medo vai encurvando, faz a gente se prostrar diante de qualquer situação. Uhum. E às vezes o que a gente precisa fazer é justamente o contrário. É ter uma postura mais ereta, é ter um olhar mais sereno diante daquilo, sem receio. Calma, não está acontecendo nada. Né? Uhum. É só o sol que saiu hoje de manhã, é só uma chuva que está dando. Né? Não é nada de grave, assim, não precisa fazer cara feia. Né? Um sorriso, hoje eu estava pensando sobre isso. Aconteceram várias coisas que tinha tudo para me deixar irritado. Pensei, eu não vou me dobrar diante disso. E comecei a sorrir de bobeira, assim, treinando, até de repente eu estava até mais leve, assim. Porque isso tudo vai deixando a gente carrancuda, tensa, né? As pessoas, muita gente com fibromialgia, com dor no corpo, por quê? Porque está sempre tenso, sempre nervoso, fechado, irritado, ansioso, né? E às vezes é uma mudança simples, é relaxar, é ficar um pouquinho quietinho, é escutar uma boa música, é colocar o pezinho lá na bacia de água quente com um pouquinho de sal, sabe? São atitudes simples, né? Não exige muita coisa da gente e que trazem um benefício tremendo. Com certeza. A gente precisa reservar esse tempo aí para esses autocuidados, assim, né? Na medida certa, né? Sem ficar se mimando, na verdade, né? No Claro. sentido de não assumir essa postura, eu mereço isso, eu tô Vou beber precisando. porque na sexta-feira eu mereço, né? Eu trabalhei a Eu já semana fiz inteira. tanto, exatamente, né? Como se aquilo aí não fosse a sua obrigação, né? Exatamente. E a gente corre muito risco, né? Dessa super autoestima, digamos assim. Então a gente tem que ter essa postura muito consciente mesmo à nossa volta para não se deixar levar e não se superficializar, porque é isso que nos deixa mais vulnerável mesmo, né? Como você falou muito bem, esse autoconhecimento é força, né? Com certeza é força. Exato, não falar na hora que eu tô muito explosiva, dominar mesmo esses instintos, esses impulsos que surgem, né? Achar um meio, assim. É a mesma história, né? Se você quer passar num concurso, você tem que conhecer como aquilo funciona, né? Se você quer dominar a maneira como você se comporta diante das circunstâncias, você tem que conhecer o seu comportamento, né? Por isso que esse entendimento dos temperamentos, inclusive, eles transformam tanto a maneira como a gente se relaciona, né? Com as coisas e com as pessoas. Né? A gente entende algumas coisas orgânicas assim da nossa mente, né? Esse papo dos temperamentos caiu nas graças assim das pessoas, as pessoas se identificam muito com isso, porque você consegue identificar assim que aquela pessoa ali é mais explosiva, então a minha maneira de reagir é dessa forma. O que eu preciso trabalhar para que eu não seja tão explosivo assim, para que eu não seja tão exigente assim com os outros, né? Então isso muda muito. É uma ótima ferramenta. Eu digo muito de cadeira, assim.
Eu digo, assim, eu estudo, confesso que eu estudo muito pouco sobre isso, que a gente fica consumido por esses temas, assim, né? Na profissão, por exemplo, leio muito em medicina e tal, e até um problema, né, dessa nossa formação tradicional, de ler muito sobre doença e esquecer de ler sobre vida, né? Uhum. A prática do consultório é que me fez perceber o quanto eu precisava ler sobre feminilidade, por exemplo. Isso não estou lendo sobre doença, estou lendo sobre comportamento, né? Sobre Uhum. pensamento de uma maneira geral. E é incrível como assim, só os toques da Camila aqui em casa falando, me chamando de melancólico. Eu falei, o que é isso, me chamando de melancólico? Eu falei, não, é um negócio de temperamento. É assim assado, você é assim, você não percebeu? Né? A Camila antigamente se estressava muito mais comigo, quando eu começava a fazer meus dramas aqui pessoais. Aí hoje em dia ela olha para mim e ri quando ela vê eu fazendo um Uhum. drama. Isso me desarma muito, né? Exatamente. Tem o dedo dela nisso, né? De olhar e falar assim, tem certeza que você vai fazer isso tudo de novo? Você sabe que no final vai ficar tudo bem. Por que você está falando assim do fulano? Tá super nervoso fazendo esse drama todo. Você sabe que não é isso tudo na sua cabeça, daqui a pouco você vai esquecer, aí a coisa vai acontecendo e realmente você começa a aprender, né? É Que verdade. Isso é ótimo, é ótimo. É um ótimo meio de de você entender o outro, de você se entender e de você voltar a ter esse, né? Eu falava desse olhar de admiração, de você admirar mesmo o teu esposo, a tua esposa, né? Admirar o teu pai, a tua mãe, enfim, os teus irmãos, enfim, as pessoas com quem você convive mais. A gente acaba perdendo e acaba só olhando para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias vontades, mas ninguém faz, ninguém me ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo, né? E a gente fica sim, nesse muro das lamentações que nos enfraquece, em todos sim, os âmbitos, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Então sim. Eu vou liberar aqui os comentários, que a gente está chegando no final, né? A galera queria que eu ativasse aqui depois. E eu queria te agradecer mais uma vez, né, Araceli, pela sua disposição de estar aqui sexta-feira. Deve ser provavelmente ali, ó, 10 horas da noite quase, que eu estou aqui acompanhando. E eu que realmente é não- acho que a gente não tem como fugir disso, né? Desse compromisso em buscar alguma coisa que vai levar a gente adiante, né? Não, tem muita gente reclamando da vida, tem muita gente com medo de se arriscar, mas pouca gente tomando as atitudes necessárias para mudar, né? E eu acho que hoje a gente pode ter exato. uma dimensão muito, muito exata, assim, de que falta de observar e de não se acomodar. Isso aqui está errado na minha vida, isso aqui tem que mudar, isso aqui é desculpa, isso aqui é problema, isso aqui não é É, problema, isso é a vida acontecendo, então tem que ter uma visão é. muito clara disso, né? Exato, isso aqui é preguiça, isso aqui é vaidade, isso é ciúme, acho que eu tô com inveja, né? Inveja, né? Muito. Admitir isso mesmo, sabe? Admite, não precisa admitir para os outros, admite para você mesmo e para Deus, né? Uhum, exato. Olha, de fato, eu tô agindo desse modo, então eu vou buscar meios para sair dessa, para dar uma guinada mesmo, né? E a gente consegue, se a gente se empenha, se a gente busca meios, se a gente, às vezes fala, né, as pessoas falam, os meus amigos, eles são desse jeito, eu falo, gente, rompe, não tem problema, numa Uhum, boa, com delicadeza e docilidade, fala, olha, se liga, olha, fala, não, obrigada, essa semana eu não vou sair, tô aqui estudando, tô vendo um filme, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, ou, sabe, dá não é uma desculpa, dá uma resposta com delicadeza e começa a buscar pessoas que queiram as mesmas coisas que você, que rejeitem as mesmas coisas que você, porque isso é que vai te dar força, é a voz que você precisa ter, que hoje está abafada através desse medo, através de tantos outros sentimentos que a gente coloca à frente, né? isso aí. Mais uma vez, acho que a gente está entrando no último minutinho ali, então, Tá. muito obrigado Obrigada a mesmo. você, Felipe. Para mim, olha, foi uma alegria muito grande. Eu sonhava com uma live com você. E E fico aí, muito feliz, acho que juro. espero que nasçam outras, né? Muito legal. Acho Com que a gente certeza. acabou não tendo tempo de falar de um tema relacionado ao medo, que é a espiritualidade. Acho que é uma boa pedida para a gente voltar a falar disso Ah, depois. vamos O falar medo e a sim. espiritualidade. Show, vamos falar numa Beleza? próxima. Tá Vamos bom, voltar. obrigada. Um beijão na Camila, viu? E na pequenininha Outra também. família aí também. Fiquem com Deus. Obrigada, vocês Tchau, também. tchau, gente. Tchau. Muito obrigado a todo mundo aí, hein?